Eu nunca fui um homem de coragem. Sempre preferi os bastidores, os acordos fechados em salas escuras, longe dos olhos do público. Mas naquele dia, algo estava diferente. Quando entrei no plenário da Câmara dos Deputados, esperando encontrar meus colegas para mais uma sessão de votação de medidas que, como sempre, beneficiavam apenas a mim e aos meus aliados, e o povo que se danasse, a não ser na hora das eleições, percebi que o lugar estava completamente vazio. Nenhum deputado, nenhum assessor, nenhum segurança. Apenas as cadeiras vazias, dispostas em semicírculo, e o silêncio pesado que ecoava pelo salão. No início, pensei que talvez houvesse algum imprevisto, uma reunião de última hora que eu não havia sido informado. Mas então, ouvi o barulho. Era distante, mas inconfundível, o som de uma multidão. Gritos ecoavam do lado de fora do plenário, e as palavras que chegavam até mim eram claras: os corruptos têm que morrer. Meu coração acelerou, e uma sensação de frio percorreu minha espinha. Olhei para as portas, esperando que alguém entrasse, mas elas permaneciam fechadas. Os gritos, no entanto, estavam ficando mais altos, mais próximos. Suava frio, minhas mãos tremiam, e minha mente tentava processar o que estava acontecendo. Decidi que precisava sair dali, mas, no momento em que me virei para ir em direção à saída, as portas se abriram. Lentamente, pessoas começaram a entrar. Eram homens, mulheres, jovens, idosos, rostos daqueles eleitores tolos, tão facilmente enganados com meu discurso vazio e minhas promessas inatingíveis. Seus olhos estavam fixos em mim, e suas expressões eram de raiva pura. Tentei me manter calmo, mas o medo já dominava cada fibra do meu ser. As pessoas avançavam em minha direção, e eu, instintivamente, corri para o púlpito. Aquele mesmo púlpito de onde eu havia feito tantos discursos, que eram compartilhados nas redes sociais e me geravam ainda mais capital político e, por que não, dinheiro, defendendo medidas que só serviam para enriquecer a mim e aos meus aliados, enquanto os iludidos achavam que tais medidas iriam lhes fazer bem. Agora, subir ali parecia uma piada de mau gosto. Mas eu não tinha para onde correr e, enquanto as pessoas me cercavam, comecei a gritar. Gritei que me arrependia, que eu mudaria, que faria tudo diferente, mesmo sabendo que as palavras não eram sinceras e sim uma tentativa de me salvar. Mas elas não paravam. Seus rostos eram impassíveis, e suas vozes ecoavam em uníssono, dizendo que era tarde demais. Alguns deles carregavam objetos, pedras, pedaços de madeira, coisas que pareciam ter sido pegas às pressas na rua. Outros estavam com as mãos vazias, mas o olhar era suficiente para me paralisar. Um homem mais velho, com um rosto marcado pelo tempo e pela miséria, foi o primeiro a chegar perto de mim. Ele disse que eu havia roubado a esperança dele, que eu havia vendido o futuro de seus netos por um punhado de dinheiro. Uma mulher jovem, com lágrimas nos olhos, gritou que eu havia destruído a vida de sua família com minhas mentiras e corrupção. Tentei me esconder atrás do púlpito, mas eles me puxaram para baixo. Caí no chão, e as pessoas se aglomeraram ao meu redor. Senti as primeiras pancadas, e a dor era insuportável. Gritei por ajuda, mas sabia que ninguém viria. E aquelas pessoas, que eu sempre menosprezei, agora eram meus juízes e carrascos. Acordei de repente, sentado em minha cadeira no plenário. Por um momento, pensei que tudo não passava de um pesadelo. Olhei ao redor, e os outros deputados estavam lá, conversando, rindo, como se nada tivesse acontecido. Respirei aliviado, tentando convencer a mim mesmo que era apenas um sonho. Olhei para as minhas mãos, ainda trêmulas com aquela experiência macabra, e notei que elas estavam sujas de terra, como se eu tivesse cavado algo. Meu paletó estava rasgado, e senti um cheiro forte de mofo e podridão. Olhei para baixo e vi que meus sapatos estavam encharcados, como se eu tivesse caminhado por um pântano. Os outros deputados pareciam não notar nada disso. Eles continuavam suas conversas, ignorando minha presença completamente. Tentei me levantar, mas minhas pernas não respondiam. Era como se algo, ou alguém, estivesse me segurando no lugar. Então, ouvi o barulho novamente. A multidão e os gritos ameaçadores. Eles estavam voltando. Desta vez, vinham de dentro do plenário. Os rostos dos deputados ao meu redor começaram a mudar.
Seus sorrisos se transformaram em expressões de ódio, e seus olhos brilhavam com uma luz sinistra. Eles se viraram para mim, e eu percebi que não eram mais meus colegas. Eram as mesmas pessoas da multidão, aquelas que eu havia visto antes, furiosas. Tentei gritar, pedir ajuda, mas minha voz não saía. As pessoas se aproximaram, e eu senti o mesmo frio, a mesma dor, as mesmas pancadas. Desta vez, porém, não havia escuridão para me salvar. Eu estava completamente acordado, consciente de cada golpe, cada palavra de ódio, cada segundo de agonia. Quando finalmente consegui me soltar, corri em direção às portas, mas elas estavam trancadas. As pessoas riam, dizendo que eu nunca escaparia, que eu pertencia a elas agora. Olhei para trás e vi que o plenário havia se transformado em um lugar horrível, cheio de sombras e rostos distorcidos. Era como se eu estivesse no inferno, e aquelas pessoas fossem meus demônios particulares. Então, algo puxou minha perna. Era uma mão, saindo do chão. Outras mãos surgiram, agarrando-me, puxando-me para baixo. Gritei, lutei, mas era inútil. O chão do plenário se abriu, e eu caí em um abismo escuro e frio. Enquanto descia, ouvi as vozes da multidão, ecoando como um mantra, dizendo: agora você vai pagar por tudo. Para sempre. Acordei novamente, mas desta vez não estava no plenário. Estava em um lugar escuro, úmido, com paredes de pedra e um cheiro insuportável de morte. Olhei ao redor e vi que estava em uma cela, cercado por outras pessoas, rostos que eu reconhecia. Eram políticos, empresários, figuras poderosas que, como eu, haviam sido condenadas por seus crimes. As pessoas na cela me olharam com desprezo, e eu percebi que não havia escapatória. Este era o meu destino, um lugar onde o tempo não passava, onde a dor e o arrependimento eram eternos. E, pior ainda, eu sabia que merecia cada segundo disso. Enquanto me encolhia no canto da cela, ouvi os gritos da multidão novamente. Eles estavam lá fora, esperando por mim. E eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, eles entrariam. E então, tudo começaria de novo. Obrigado por assistir. Por favor, curta, compartilhe e faça inscrição neste canal. Até a próxima!